é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º. O parágrafo 1º vai tratar das sentenças com solução ou sem solução de mérito. E a decisão interlocutória não adentra esse aspecto de extinguir o processo com ou sem solução de mérito. Ela não extingue, ela antecipa o mérito numa decisão liminar, afigurando-se os pressupostos e requisitos necessários. Qual é o prazo que o juiz tem para essa prolação? O Código estipulou que ele terá o prazo de 10 dias para a prolação da decisão interlocutória, mas ele pode prorrogar esse prazo, tendo motivos justos, justificáveis dentro do processo, e o recurso que desafia contra essa decisão interlocutória, o recurso que cabe contra essa decisão interlocutória, o chamado agravo, que pode ser agravo retido ou de instrumento. Então a parte terá o agravo para recorrer contra a decisão interlocutória que não agradou a ele ou que não veio da forma como ele queria, a parte. Artigo 226, o juiz proferirá as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias. Sentença. Conceito e o recurso cabível. A sentença, como nós falamos, diferentemente dos despachos e das decisões interlocutórias, a sentença tem o condão de extinguir o processo. E essa extinção pode ser com solução ou sem solução de mérito. São as circunstâncias que estão elencadas no artigo 485 e 487 do nosso Código de Processo Civil. Então nós vamos observar que toda vez que o juiz extinguir o processo, nós tivemos aí uma sentença. Essa sentença o juiz tem um prazo de 30 dias para proferir-la no processo. Mas ele pode prorrogar, havendo justificativas necessárias para essa prorrogação. Artigo 203, parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e como extingue a execução. Então é essa a finalidade que nós temos da sentença. O prazo de prolação das sentenças serão de 30 dias, mas os senhores deverão lembrar que isso sempre pode ser prorrogado pelo excesso, acúmulo de serviços que nós teremos na repartição. Artigo 226, o juiz proferirá, inciso 3, as sentenças no prazo de 30 dias. Sentença suicida, extra, ultra, citra, petita. Então, nós vamos ter algumas características peculiares direcionadas à sentença que são trabalhadas aí pela doutrina processualista civil. O que seria uma sentença suicida? A sentença possui, na sua estrutura, 3 partes bem caracterizadas que não podem ser confundidas nos seus teores e nem na disposição que elas devem apresentar. A sentença, portanto, possui relatório, fundamentação e dispositivo. No relatório, que é a primeira parte da sentença, vem uma breve notícia dos fatos mais importantes que aconteceram no processo. O nome das partes, a ação, a parte citada, a parte ofereceu defesa, designou-se a audiência de instrução, de julgamento, as partes ofereceram defesa, por fim as partes ofereceram alegações finais e veio o processo concluído ao juiz. Então, esse breve relato dos fatos essenciais, mais importantes, vamos chamar de relatório na sentença. Observem os senhores que, lá nos juizados especiais cíveis, diante da principiologia que rege as ações que tramitam ali, regidas pela Lei 9.099/95, princípio da informalidade, celeridade e economia processual, as sentenças de lá dispensam o relatório. Mas nós vamos observar que no procedimento comum, e lá é especial, há essa necessidade do relatório.
E toda vez que logo após fizermos o relatório da sentença, vem o chamado fundamentação, que é a estrutura onde o juiz irá trazer os fundamentos que irão movê-lo, municiá-lo, ampará-lo na sua decisão. É aí na fundamentação que ele também já decide questões liminares que foram feitas e que ele vai dissipar, entender se é o caso ou não de acolhê-las, né? As preliminares levantadas aí nesse contexto da fundamentação. Nós sabemos que quando está trabalhando a fundamentação desta sentença, ele traz fundamentos da legislação, da doutrina e da jurisprudência. E é claro, numa coerência com aquilo que logo na sequência, no dispositivo, que é a terceira parte da sentença, que é onde ele vai acolher pedidos e deferir pedidos, enfim, decidir com ou sem solução de mérito, deve haver essa coerência. O que ele trouxe a título de fundamentos, deve existir uma coerência direta com o dispositivo da sua sentença. Quando há o contrário disso, nós chamamos uma decisão suicida ou teratológica. Muitas vezes, de forma desatenciosa, os assessores, estagiários que estavam ali confeccionando a fundamentação da sentença, buscou isso em outro local, na rede, na internet, e na hora de decidir ele foi totalmente em outra direção. É uma sentença teratológica, suicida, em que a fundamentação dela está em contradição com o dispositivo. Veio trabalhando o tempo inteiro na fundamentação, nos dispositivos, para decidir e acolher o pedido formulado pelo autor de danos morais, materiais, e na hora de decidir, lá no dispositivo, extinguir o processo sem solução de mérito. Então, é realmente uma sentença suicida ou teratológica. Noutras circunstâncias, nós vamos encontrar que muitas sentenças são nulas, porque elas são extra, ultra ou citra petita. A sentença extra petita é quando o juiz decide fora do pedido. A parte formulou, por exemplo, lá dentro da sua petição inicial apenas danos materiais. E o juiz ou a sua assessoria, já acostumada ali, com inúmeras ações na mesma direção pedindo danos materiais e morais, por praxe ele já colocou, além de danos materiais, danos morais. Se analisar se a parte tinha solicitado esses danos morais. Então foi uma decisão fora do pedido, né? O juiz não pediu. Nós observamos, o juiz não, a parte não pediu os danos morais e o juiz terminou concedendo. Então essa decisão ela é nula por ser extrapetita, fora do pedido. A decisão pode ser também ultrapetita quando ela for além do pedido. No mesmo exemplo que nós acabamos de dar, digamos que a parte formulou o pedido de danos morais em 50 salários mínimos. E o juiz, já acostumado na bitola da sua caneta, da sua sentença, do seu computador, nos modelos da sua sentença, para aquele tipo de ação ele estava sempre dando 100 salários mínimos de danos morais. E ele foi na mesma direção. Só que a parte havia pedido apenas 50 salários mínimos de danos morais. A parte contrária vai pedir a nulidade dessa sentença, porque essa sentença foi o quê? Além do pedido. Ela é ultrapetita. Mas teremos ainda circunstâncias em que a sentença poderá ser citra ou infrapetita, aquém do pedido. Aí, claro que nós vamos observar que há uma nítida omissão e as partes poderiam dizer assim: nós vamos utilizar o embargo de declaração para corrigir erros materiais, omissões, contradições. Essa sentença, quando o juiz insiste em não corrigir, suprir essas omissões, a parte costumeiramente interpõe embargo de declaração e depois
vem com recurso de apelação pedindo a nulidade dela, porque a sentença citra ou infra pedida é aquém do pedido. A parte formula, por exemplo, na mesma direção dos exames que estamos dando até agora, o pedido de danos materiais e danos morais. E o juiz só deu os danos materiais e sequer analisou acerca dos danos morais. Há uma omissão. E por isso essa sentença é citra ou infra, aquém do pedido formulado pelas partes. É claro que nessa sentença poderia surgir aqueles fenômenos de erro meramente material, de grafias, de escrita, de números. E o juiz, nesses casos, ele pode até corrigir de ofício. É claro, quando as partes não interpõem no prazo de 5 dias embargos de declaração, buscando a correção do magistrado que fez essas decisões. Artigo 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da petita, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado. Aqui nós estamos analisando a figura das sentenças nulas, por serem extra, ultra ou citra petita. Elas todas estão abarcadas aqui por esse dispositivo do artigo 492 do Código de Processo Civil. Coisa julgada formal e material. A decisão prolatada pelo juiz, a sentença prolatada por ele, em algumas circunstâncias, trará esses efeitos de coisa julgada formal e coisa julgada material. O comum é que uma sentença, uma vez prolatada e superado o prazo de 15 dias que as partes tinham para recorrer, interpor os seus recursos de apelação, ou de 5 dias de embargo de declaração, essa sentença irá transitar em julgado. E em nome da segurança jurídica, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal, que não se pode prejudicar o direito adquirido da coisa julgada, o ato jurídico perfeito, para dar uma estabilidade e segurança às relações jurídicas, essa sentença, a partir daí, ela produzirá os efeitos de coisa julgada material, imutável, que produz todos os reflexos externos para o processo. Mas, noutras circunstâncias em que pese o juiz ter já sentenciado um processo, e esse processo, já com sua sentença, superados os prazos recursais, o efeito que essa sentença produzirá será apenas de coisa julgada formal. Esses efeitos são apenas internamente e não externamente quando produzem o efeito de coisa julgada material. O que significa dizer? Produzir efeitos apenas internos no processo para as partes. Porque quando uma sentença num processo produz apenas o efeito de coisa julgada formal, significa que aquele processo a qualquer momento pode ser reaberto, porque a condição das partes se altera a qualquer momento no curso do processo. Vamos citar aqui o caso dos processos de alimentos. O pai foi condenado em 30% para pagar alimentos, mas passado o ano ele está desempregado, não tem a mesma condição de honrar aqueles 30% e ele pede que o juiz revise. E o juiz pode revisar de 30 para 15 ou até 10. Então veja que aquela sentença que ele tinha dado inicialmente de 30% trouxe apenas o efeito de coisa julgada formal. Ela agora pode ser alterada, porque mudou sensivelmente a condição das partes, tanto de quem estava pagando, ou às vezes de quem estava recebendo. Quem está recebendo hoje já não precisa tanto, já não exige tanto do seu pai. Isso se dá também nas ações costumeiramente de família, como a guarda, que antes estava com a mãe e o juiz decidiu para permanecer o filho com a mãe. Essa sentença pode ser alterada porque ela só fez coisa julgada formal. O pai hoje quer ficar com a criança, tem melhores condições, porque a mãe está trabalhando fora. O juiz vai alterar aquela decisão que só fez apenas coisa julgada formal. Mas se a decisão produziu o efeito de coisa julgada material, ela não pode ser modificada, salvo
dos casos que nós conhecemos, dentro de 2 anos, da chamada ação rescisória, quando não se conhecia vícios graves que ocorreram naquele processo, até dentro de 2 anos, as partes poderão mover a ação rescisória para rescindir aquela sentença por um vício grave que o juiz não conhecia, que as partes não conheciam.